Você sente que treina peito, mas não sente o peito? Sai do supino com dor no ombro, no trapézio ou sem pump? Talvez o problema não esteja na carga, mas no controle. Você vai ver que não tem necessidade de barra livre e cargas absurdas que comprometem não só a sua articulação, como a eficiência de ativação do peitoral com exercícios limitados e sem amplitude. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ativar o peitoral de verdade só usando máquinas. Mais controle, mais segurança e muito mais resultado. Vem aí! Tem gente que ainda acha que máquina é coisa de iniciante, mas a verdade é que as máquinas existem para corrigir o que o corpo quer compensar. Com elas, você reduz o risco de lesão, ativa exatamente o músculo que quer, consegue treinar sozinho com segurança e ganha consciência muscular. Inclusive, se você é iniciante, a máquina te ensina o movimento certo. Se é avançado, ela mostra onde está perdendo a ativação. E agora a gente começa pro treino na prática. Eu começo sempre os meus treinos com exercícios uniarticulares, ou seja, que trabalha apenas uma articulação. E aqui a gente começa no treino de peito, no crucifixo na máquina ou o famoso pec deck. Ativa o peito com foco no alongamento e controle excêntrico. Uma dica, segure 1 segundo na contração final e mantenha o cotovelo semiflexionado. Dessa forma você vai sentir muito mais o seu peito, você vai conseguir fazer muito mais força localizada no seu peitoral. E agora a gente já vem aqui para o segundo movimento, que é o supino na máquina tradicional. Força bruta com controle. Aqui você consegue colocar uma carga legal, aqui você consegue colocar um peso legal, porém você tem uma maior segurança de estar fazendo na máquina. Dica, use cadência 2 para 1 para 2. O que é isso, Roberto? Você desce em 2 segundos, segura 1 segundo embaixo e estende em mais 2 segundos. Evite bater os pesos no final e mantenha a tensão. Nunca estenda o cotovelo, porque quando a gente estende o cotovelo, o peitoral relaxa e acaba que eu coloco toda a força no meu tríceps. E agora a gente já parte para o terceiro exercício, que é o supino inclinado na máquina. Foco no peitoral superior, esse peitoral aqui de cima que é o peitoral menor. Inclua a dica de encaixar a escápula e mantenha o peitoral aberto. Para aluno iniciante, use a pegada mais estreita para maior controle, ou seja, se você fechar mais as mãos, fica mais fácil de você fazer o movimento do que fazer com os braços mais abertos, com as mãos mais abertas. Você vai sentir um pouco mais de dificuldade, beleza? E agora eu já vim aqui ao quarto exercício, que é o crossover com tronco flexionado. O que seria isso, Roberto? É foco no peitoral inferior. Sabe aquela parte de baixo do peitoral? A gente não pode dividir o peito em mais de 2 músculos. O peito ele tem 2 músculos, a parte de cima e a parte de maior, a parte de baixo e do meio. Então, quando eu quero trabalhar mais a parte inferior, eu vou fazer um movimento com tronco flexionado, que eu vou conseguir trabalhar contra a gravidade, eu vou conseguir fazer mais força nos feixes musculares do meu peitoral inferior. Dessa forma, eu consigo trabalhar muito mais essa parte inferior do meu peito, fazendo um movimento totalmente direcionado para aquela região. Dessa forma, eu mudo o vetor de força e contraio como se estivesse tentando fechar a caixa torácica. É como se eu estivesse fechando os meus ombros aqui, ó, fechando o meu peitoral, esmagando o meu peito. Agora a gente vem para o quinto, que é o crossover com tronco reto. Eu procuro sempre fazer o crossover com o tronco reto depois do tronco flexionado, porque eu acho que trabalha muito mais o peitoral de uma forma global, beleza? Então aqui com o meu tronco reto, eu vou fazer um movimento para baixo, é como se o cotovelo estivesse apontando lá para o teto e ele estende apontando para baixo, beleza? Então dessa forma eu consigo trabalhar o meu peitoral de uma forma mais generalizada, mais a parte superior e a parte do meio do meu peito, sendo que a parte inferior eu trabalhei no exercício anterior e eu acabei conjugando os dois. Aí eu já venho aqui para o sexto exercício, que é o crossover invertido. Eu vou procurar trabalhar mais a parte de cima do meu peito, faixa clavicular, que é o peitoral menor, parte superior do peito, uma área que muitos esquecem, ou seja, muita gente até faz o crucifixo inclinado, mas muita gente não faz o crossover invertido, né? O crossover inverso, que justamente eu consigo trabalhar essa parte de cima como se fosse o decote aqui de cima do peitoral. Cotovelo alto, ênfase clavicular, e cotovelo mais baixo, ênfase na parte anterior do ombro. E agora eu venho aqui para o sétimo, que é a barra paralela. Eu costumo sempre
fechar com a barra paralela porque eu vejo se o meu treino funcionou ou não. Eu já tive um aluno, Flávio, que ele dizia muito que se um treino de peito funcionou, você não vai conseguir fechar os cotovelos, porque o peito vai estar tão inchado, tão no pump, que você não vai conseguir fazer esse movimento. Quando era de braço, ele falava que eu não conseguiria encostar os dedos no ombro. E quando é de costas, tirar a camisa não consegue porque as costas tá inchada, tá no pump, então acaba que o fluxo sanguíneo tá maior, então eu tô mais inchado, então não vou conseguir tirar a blusa por conta da musculatura do grande dorsal, tá grande. Tá inchada, então eu não consigo tirar. Sempre no final eu procuro colocar um exercício que vai trabalhar apenas aquela musculatura que a gente propôs naquele dia. E no caso aqui, como a gente está falando do treino de peito, nada mais como uma barra paralela. Mas Roberto, tem um tríceps, ok, mas eu quero que você pense no seu peito e faça o movimento no peito esquecendo do tríceps. Consciência corporal. Finaliza com o peso corporal, mais consciência. Incline o tronco para frente, ative o core e foco na contração de peitoral inferior. Se você não sabe o que é core, eu vou deixar um card aqui em cima, você já clica lá, que é um movimento, é um treino único, exclusivo, que vai te ajudar em vários benefícios, até na produção de testosterona. Vou deixar esse é o nosso treino completo de peitoral, com ênfase no peito todo, tá? E agora a gente vem aqui, os erros comuns no treino de peito, né? O primeiro deles, usar carga demais e perder a execução. Você está mais preocupado com a carga do que com o movimento, com a amplitude. O segundo, empurrar com o ombro trapézio e não com o peito. Quando você vai fazer o supino, você causa essa tensão aqui no trapézio, né, no ombro, e acaba que o movimento não existe. Então quando você vai fazer o crucifixo na máquina, você dá essa curvada aqui, abre e fecha aqui, esquece que o movimento é justamente de peitoral e não de ombro, então acaba que você perde o movimento. E o terceiro, não sentir o músculo que deveria estar trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar na frente do espelho, porque eu consigo ver, eu consigo analisar ali e falar, cara, ali que eu tenho que fazer força, aqui que eu tenho que fazer força, e dessa forma eu consigo trabalhar melhor. Aí a gente vem aqui para o quarto erro, fazer um movimento rápido demais, sem controle. Tá com pressa? Calma aí, pô, o momento seu, o momento do seu corpo, o momento que você tá ali para treinar. Você tá ali para treinar, você não tá ali para correr. Faz um movimento mais cadência, né? Cadenciado ali, pensa no que você está fazendo, trabalha mais focado no que você está fazendo ali, depois você faz o que você quiser fazer, mas naquele momento ali é tão curto o momento, então aproveita esse momento para você. E, por último, o número negligenciar partes diferentes do peitoral. O que seria isso, Roberto? Eu acabo pensando que o meu peito ele é um só. Eu vou lá, faço só o supino na máquina reto, e acabou, faço só o supino na barra livre. Não, o seu peito ele tem vários feixes musculares, a gente tem que usar o vetor de força de várias formas. Como a gente viu no treino aqui, a gente trabalha várias variações, a gente trabalha várias formas de você estar ativando o seu peitoral de uma forma diferente, tanto a parte de cima, a parte de baixo, a parte como um todo. Então a gente vai trabalhar sempre pensando no seu peitoral como um todo, não como uma parte isolada específica, mas como um todo. Esse treino, ele corrige tudo isso, porque você trabalha com mais técnica, segmentação e consciência muscular. Me responde com sinceridade. Você já treinou certo, faz tudo como aprendeu, mas mesmo assim se sentiu travado? Faltou motivação, foco ou até ânimo? Isso é mais comum do que parece. E não tem a ver com treino, tem a ver com o que está por trás do treino. O método EASY, Emagreça Suas Emoções, nasceu para isso. Ele trata a raiz do bloqueio emocional que te impede de se ver diferente no espelho. Porque se você não mudar por dentro, o treino mais técnico do mundo não resolve. O link está na descrição aqui abaixo, se quiser entender melhor como funciona. É a resposta a dúvidas comuns do público que você mesmo deve estar se perguntando. Roberto, posso fazer esse treino mais de uma vez por semana? Sim, principalmente se dividir em superiores e inferiores. Esse treino serve para mulher também? Serve demais. O foco é ativação na peitoral com controle, independente do gênero. E se eu não tiver uma das máquinas? Você pode adaptar com halteres, mas foco é manter o controle e a técnica acima de tudo. Esse treino te mostrou que você não precisa do supino livre para crescer. Você precisa de controle, técnica e inteligência. E acima de tudo, clareza emocional para não sabotar o que você constrói no treino. Já aproveita, já deixa o seu like para esse vídeo poder chegar para mais pessoas que também precisam aprender sobre como treinar o peitoral de uma forma mais eficiente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui.
você sente mais dificuldade em ativar qual parte do seu peito? Superior, médio ou inferior?